Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move ao receber a ordem divina, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas que caem do céu, eles vêm iluminar o caminho da humanidade e abrir os olhos daqueles que ainda caminham na escuridão. Chegou o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Um tempo destinado a dissipar as trevas da ignorância, desmascarar o orgulho e glorificar a justiça. As grandes vozes do céu ressoam como o som de uma trombeta. É um chamado para toda a humanidade. Homens e mulheres são convidados para um grande concerto espiritual. Um hino de amor que deve ecoar de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vocês. Amem-se uns aos outros. E fazendo a vontade do Pai, que está nos céus, vocês poderão entrar no reino de Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está no Além da Escuridão X, Luz para a Consciência, Conhecimento para a Alma. E então, torna-se impossível compreender o seu conjunto e fazer desses preceitos o objeto de uma leitura e de uma meditação em separado. É verdade que vários tratados já foram escritos sobre a moral evangélica, mas o arranjo em estilo literário moderno lhes tira a pureza original, que a ela confere, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. O mesmo ocorre com as citações isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não passam, então, de aforismos que perdem parte do seu valor pela ausência das circunstâncias nas quais foram proferidos. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que fosse útil ao desenvolvimento da ideia, eliminando apenas as coisas estranhas ao assunto. Respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Contudo, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente conforme sua natureza, de modo que sejam deduzidas umas das outras, tanto quanto possível. A marcação dos números ordenados dos capítulos e versículos permite recorrer à classificação comum quando julgamos oportuno. Tratava-se apenas de um trabalho material, que por si só teria sido de utilidade secundária, porque o essencial era colocá-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e pelo desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação nas diversas situações da vida. Foi o que procuramos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos auxiliam. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral são incompreensíveis, muitos até parecem irracionais, por falta de uma chave para que se compreenda o seu verdadeiro significado. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, assim como já puderam se convencer aqueles que o estudaram seriamente e como o reconhecerão melhor ainda mais tarde.
O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em toda parte encontramos vestígios dele, nos escritos, nas crenças, nos monumentos. É por isso que ele abre novos horizontes para o futuro, ao mesmo tempo que projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e através de diferentes médiuns. Se fossem tiradas de uma única fonte, poderiam ter sofrido influência pessoal ou do ambiente local. Mas a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinos em toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para o uso de todos. Cada qual pode colher dela os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas aqui encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às comunicações estabelecidas, doravante de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos já não será mais uma letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente convocado a colocá-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são, verdadeiramente, as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Nesta obra extraordinária, Allan Kardec reuniu os ensinamentos morais do Evangelho, organizando-os de maneira clara para que todos possam compreender a verdadeira mensagem de Cristo. Os Evangelhos contêm diferentes tipos de ensinamentos. Allan Kardec os dividiu em 5 partes principais: os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, os dogmas da Igreja e, acima de tudo, os ensinamentos morais. Entre todas essas partes, existe uma que jamais foi contestada: a moral ensinada por Jesus. Esse código moral é universal. Ele ultrapassa religiões, crenças e tradições. Apesar de sua grandeza, muitas pessoas não compreendem profundamente o Evangelho. A linguagem simbólica e as parábolas tornam sua interpretação difícil para grande parte da humanidade. Segundo Allan Kardec, o Espiritismo surge como uma chave para compreender esses ensinamentos. Ele lança nova luz sobre muitas passagens que antes pareciam obscuras. Assim, nasce esta obra, um guia moral para toda a humanidade, um convite à transformação interior e um caminho seguro para compreender, viver e praticar os ensinamentos do Evangelho. Verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e os convidar à prática do Evangelho.